Fala galera do CountryCast, podcast do Country Curvalinhos. Hoje aqui, entrevistando aqui eu, PH, primeira vez fazendo isso, então se eu enroscar, travar, não assustem. E hoje recebendo Mauro Soares, Maurão que foi professor de tênis aqui no clube, gente boa pra caramba, e a gente vai bater um papo aqui, trocar uma ideia legal. Beleza, Maurão? Como tá? E aí, Paulão, beleza? Tudo Tranquilo? bem? Fala, galera. Tranquilo? Maurão, galera, antes de começar, vou fazer o certo. Vamos falar do nosso apoiador aqui, que é o Lanchonete Restaurante Sports Bar. Então, você que estiver pelo clube, não deixe de experimentar os lanches e as deliciosas porções que o pessoal do Claudir lá faz com carinho, cara. Uma delícia. Ontem mesmo eu comi um. Olha lá. Tá animal, cara. É isso aí. E lembrando que de final de semana tem aquela comidinha gostosa de buffet aquilo. Então, você não precisa se preocupar para ir para casa, fazer o almoço para a família. Então, almoça aqui e dá para você curtir mais um tempão de piscina ainda nesse calorzão que tá fazendo. Bom, Lanchonete e Restaurante Sports Bar. Maurão, eu achei que era pouca gente que sabia, mas você falou para mim, você já me deu uma corrigida, mas você é argentino? Sim, sou argentino. Realmente, cara, acho que a grande maioria das pessoas que me conhecem sabem disso, não escondo, não. Tipo, até escondo no começo, quando a pessoa tá me conhecendo, né? Porque, sei lá, tem muita gente que ainda tem um certo preconceito, né? Fala, já é argentino, já te trata um pouco diferente, né? Mas assim que ganha um pouquinho de intimidade, assim, a pessoa já me conheceu, eu faço questão mesmo de falar, assim, tenho bastante orgulho. Assim, nada contra o Brasil, amo o Brasil, mas eu sou argentino mesmo, cara. Mas você veio para cá com quanto tempo? Quantos anos? Eu vim de bebê, eu vim com 1 mês de vida. A ideia era eu ser criado na Argentina mesmo, né? Para entender melhor a história, minha mãe é argentina, 100%, família dela inteira de lá. E meu pai, a mesma ideia, só que aqui no Brasil, 100% brasileiro. E aí eles se conheceram nas férias, né, da minha mãe, ela veio passear aqui no Brasil, se conheceram. Aquele namoro relâmpago de 1 mês, já se apaixonaram, se casaram, tipo, eles fizeram tudo contra as regras, né? Brigaram com as famílias, né? Porque foi realmente um negócio muito de novela mesmo. E aí meu pai fez o plano de abandonar tudo e fazer a vida dele lá na Argentina. E eu nasci, meu pai ficou desempregado bem um pouquinho antes de eu nascer. Ele não conseguia arranjar nada porque ele não falava muito legal o espanhol na época. Hoje ele fala bem, mas na época não. Então ele acabou tendo que abandonar o plano da Argentina, voltou para o Brasil, que aqui ele tinha já emprego, já tinha uma vida legal. E aí minha mãe que abandonou a família dela para vir para cá. Então acabei meio que forçadamente virando brasileiro, né? Entendi, mas tem família lá ainda lá. Tenho, toda a família da minha mãe tá lá. Tenho muitos primos, tios, todo mundo tá lá. Vai para lá de vez em quando ou só quando era pequeno ia para lá? Quando eu era pequeno, a gente ia no máximo de 2 em 2 anos. Era no máximo um intervalinho de 1 ano aí de folga, mas a gente sempre ia. A gente sempre ia de carro, porque eu tenho um irmão também, né? Então a gente sempre ia de carro porque era uma passagem só, né? Põe gasolina no carro. Sim. E vai. Aí de avião era muito caro pagar 4 passagens e tal, mas a gente ia às vezes de ano em ano até. A última vez que eu fui pra lá foi em 2011, que aí eu fui passear mesmo, fui turistar, fiquei acho que 2 semanas lá, só curtindo mesmo o país, porque até então eu nunca tinha curtido mesmo, né? De criança a gente só vai brincar com os primos e aí teve uma passagem que eu fui pra jogar tênis mesmo, que eu também não conheci nada da Argentina, só fui pra treinar e... Não, mas relaxa que nós vamos chegar nessa parte aí. Eu tô adiantando. Não, vamos fazer o suspense. Por isso que eu não dei detalhes. Mas o pessoal de lá vem pra cá também ou fica mais pra lá mesmo? Eles vêm, mas eles vêm bem em picado, né? Porque é uma família grande, né? Então, também, a última vez que veio um tio, que foi o irmão da minha mãe, foi em 2000, acho que 2015,
2015, Cara, faz um 2014, tempo por aí. já. Não foi 2014, foi 2015. É. E aí ele veio, a gente passeia aqui pelo Brasil, né? Eu lembro que teve uma viagem que a gente foi de carro, acho que foi 2004, 2005. A gente foi de carro pra lá e na volta a gente se organizou com as férias deles também. Aí na volta nós voltamos em 4 ou 5 carros. Então era eu com meu pai, minha mãe e meu irmão e tinha mais uns 4 carros, tudo de argentino, e a gente parou em Floripa. Então a gente subiu, parou em Floripa e passamos mais uns 5, 10 dias lá. Aí toda a galera curtindo a praia, né? Que os argentinos adoram invadir a praia brasileira, né? Que a água é mais quentinha, mais gostosa, né? A praia é a mesma coisa, mas a praia lá é muito gelada, né? Então eu vou aproveitar a dica que você me deu outra vez, que a gente estava conversando. Para quem for de carro para Argentina, não pode esquecer que tem que ter dois o que mesmo lá? Ah, tem que ter 2 triângulos. 2 triângulos. É, porque a lei lá é diferente, né? Você tem que pôr quando seu carro quebra ou acontece alguma coisa, você tem que pôr um triângulo na frente para avisar quem tá vindo do outro lado e um triângulo atrás para avisar quem tá vindo no mesmo sentido que você tava. E aqui na nossa lei é um triângulo só, né? E os policiais, né, corruptos, safados, que eles tiparam, tiver a placa brasileira, eles já tiparam sabendo que você não tem 2 triângulos. Então lembrando, quem for pra Argentina de carro aí, 2 triângulos no carro, senão você vai pagar uma graninha aí. Ou leva uma graninha extra já sabendo que vai entregar na mão do guarda. Ah, beleza. E quando vai pra lá de moto? Cara, é um sonho, é um projeto assim que eu tenho na vida, cara. Eu quero fazer esse passeio de moto, mas assim, eu não tenho nenhuma ideia de quando. Agora eu tô assim com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não sei nem quando que eu vou pra praia aqui mesmo, sabe? Tipo, não tenho nenhum fim de semana livre. Mas eu gostaria de fazer isso acontecer, sim. Não tá fora do meu plano, não. Bacana. Agora vamos pro tênis. Como que o tênis entrou na sua vida? Como começou isso aí? Tá, eu morei em São Paulo até os meus 10 anos de idade. E de lá eu vim pra cá, né, pra Valinhos. Quando eu era pequeno, que eu morava em São Paulo ainda, o meu pai jogava squash. Ele brincava de tênis, a gente era sócio de um clube lá, que é o Clube de Campo do Castelo, é um puta clube absurdo. Só que ele ficava muito longe da minha casa, né? Lá em São Paulo é tudo longe, né? Uhum. Então assim, a gente ia com uma frequência, de 1, 2 vezes no mês. Pelo menos é o que minha cabeça me lembra, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu não lembro de frequentar tanto o clube como a gente frequenta aqui no interior, que é tudo mais perto. E meu pai jogava squash nessa época. Ele começou a brincar de tênis lá nesse clube, mas o esporte dele sempre foi o squash. Quando a gente se mudou para Valinhos, aqui não tem quadra de squash. Hoje tem, né, pouquíssimas, mas quando a gente se mudou em 2000, acho que foi a virada de ano de 99 para 2000, não tinha. Squash você tinha que ir até Campinas para poder jogar. E, pô, a gente tinha essa facilidade do interior de tudo estar tão perto que meu pai realmente não tinha saco de ir até Campinas só para jogar squash e voltar para casa. Então ele acabou virando tenista forçadamente. E aí eu já tava com 10, 11 anos, eu sempre ia ao clube com ele. Nessa época a gente era sócio do Vale Verde, que ainda era um clube vivo naquela época. A gente frequentava o clube assim praticamente todos os dias, sabe? Era muito raro a gente não ir pro clube. E aí eu comecei a entrar na quadra de criancinha, brincar, comecei a gostar. Meu pai me colocou na aula. Não era aula do clube, era um professor mesmo que ia lá no clube e dava sua aula particular lá. E meu irmão, 4 anos mais novo que eu, a gente começou a jogar junto. Esse foi o primeiro pontapé. A gente começou a fazer aulinha, começou a brincar no clube, né, com os velhos que jogavam mais ou menos. Brincava um campeonatinho bem amador, categoria C. Até bater assim um estalo e falar, cara, pô, eu gostaria de tentar, sabe? Eu gostaria de tentar um negócio mais competitivo. E aí eu já passou uns 4 anos, mas eu devia estar com 14, 15 anos. Eu ainda estava
na categoria B, vamos dizer assim, mas eu já queria alguma coisa a mais. E aí foi só tentando cada vez mais, né? Entendi. Ah, bacana. Eu cheguei a participar de um campeonato lá no Vale Verde lá, mas categoria C também, Aham. só pra brincar. Tem o meu tio que joga bem pra caramba aí, que você conhece, o Fernando O Amaral. Amaral, né? Joga Esse- muito. Ganhou de mim ano passado, esse cara. Ah, Tô puto com ele ainda. Não, ele ganhou bem, jogou pra caramba. não, joga bem, joga bem. É, e você tentou ser profissional no tênis? Tentei. Aí já avançando mais alguns anos, né? Eu treinei bastante aqui no Brasil. Treinei com a Paula Meligeni, né? Que é a irmã do Fininho. E ali eu tava com 16 anos. Já tava naquela rotina bem séria, né? Eu estudava à noite, então eu tinha o meu dia inteiro 100% livre pro tênis. Então era preparo físico, musculação, É isso que eu ia falar. treino de manhã e de tarde. Conta um pouco pro pessoal que é a molecada que tá chegando agora que quer ser tenista. Qual É. que é a rotina de um tenista? Então, a gente vai chegar no ponto alto, né? Cara, a vida de um atleta, ela é muito dura, cara. Eu considero uma vida chata. Eu acho que é uma vida que não vale a pena. Tipo, é minha opinião. Eu tentei, eu vivi aquilo. Acho que se você não for um cara extremamente talentoso ou um cara que chegue no sucesso, né? Que tem o estrelato, cara, a vida é muito doída. Então você tem que amar o esporte assim como, sei lá, cegamente. Tem que ser um negócio muito espontâneo, não pode ser nada forçado. Que nem um trabalho. Pô, você pode amar o que você faz, mas é um trabalho. Então, às vezes, você tem os dias ruins, você tem os dias que você não tá tão produtivo. E no tênis, ou no esporte, né? Eu posso até generalizar, no esporte em geral. Você tem um dia ruim, cara, você perdeu. Você tem uma semana pro teu campeonato. Se você queimou um dia porque você não estava animado, porque você estava meio deprimido, porque você não se alimentou bem ou não descansou bem, você queimou sua semana de treinamento. Não adianta fazer os 4 dias seguintes perfeitamente, porque não vai suprir aquele dia que você treinou mal. E aí você vai comprometer o seu campeonato. E isso é muito desgastante, cara. A vida de um atleta é muito doída. Você abrir mão de tudo que é saudável, né? Sem falar de alimentos, vamos dizer assim. Pô, você não namora, você não curte uma balada, você tem uma vida tão regrada que é chata, sabe? E eu vivi isso. E foi, assim, o que me fez falar, cara, eu amo o tênis a ponto de querer continuar trabalhando com tênis. Mas eu não quero mais ser profissional. Não é mais. Eu quero aproveitar minha vida também, sabe? Não sei se eu desisti cedo demais, mas, assim, eu tô com a consciência 100% tranquila de que eu fiz o que eu considerei certo. Eu acho que a vida de um tenista é mais pior do que boa, vamos dizer assim. O desgaste é muito grande. É né? muito grande. Porque você, como você falou, você treinava 2 períodos, manhã e de tarde. Isso quando eu tava aqui no Brasil, né? Quando eu fui pra Argentina, a coisa piorou. Não, então, isso que eu ia falar. Você chegou aí pra fora pra tentar. Quando eu treinava com a Paula Meligeni, a gente fez esse projeto para eu ir pra Argentina, que era um treinador de lá, do Vilas Clube, que é o Guillermo Vilas, é o Guga, né, da Argentina. Ele é o maior tenista da história da Argentina, né? Certo. Ele não chegou a ser número 1 do mundo, por umas coisas lá, mas ele foi número 2, bateu na trave. Meu, tá ótimo. Mas aí ele tem um clube lá de alto rendimento para tenistas, e o treinador-chefe era o parceiro de dupla do Meligeni. Então eles conheciam, eles confiavam no cara e tudo mais. Diego Varela é o nome dele. E aí eu fui pra Argentina em 2005, fiz um teste lá, eu conheci o treinamento deles, acho que 1 ou 2 dias que eu fui lá, treinei. Na verdade eu fui passear e conhecer o
o esquema deles. E ali eu já tava na minha cabeça, cara, é isso que eu quero, eu vou tentar esse, né, eu ainda faltava um ano para eu me formar, né, no colegial, e aí eu fiz esse acordo com meu pai, falei, ó, meu pai falou, você vai terminar o colegial, você vai ter um ano só para treinar tênis, você não vai ter mais estudo, você já terminou suas obrigações mínimas, né, de estudo, então depois você vê se você quer faculdade e tal, mas você vai só pro tênis. Então a gente foi em 2005, fizemos esse teste, botamos na cabeça que era mesmo o que ia rolar, e aí em 2006 eu fui. Eu cheguei em janeiro de 2006. E lá minha rotina era, eu morei na casa de um tio da minha mãe, argentino. A rotina era, eu acordava cedinho, 7 horas da manhã eu estava saindo já de casa, eu ia de trem até a academia, dava uns 20 minutos, no máximo meia hora, não era tão longe. O trem também era pertinho da casa. Chegava lá, a gente fazia musculação das 8 às 9, fazia treino em quadra das 9 às 11, aí parava, descansava um pouquinho, almoçava, 2 horas da tarde voltava para a quadra, fazia das 2 às 4, treinamento em quadra, aí tinha mais uma horinha para comer um lanche, dar uma respirada, e das 5 às 6 tinha preparo físico. Tudo isso com profissionais te acompanhando, então era uma equipe mesmo. Você tinha o professor da academia, você tinha os treinadores em quadra, que era uma equipe, né? Eram 4 quadras, uma do lado da outra, sem a grade separando. Então é como se fosse uma quadra gigantona em 4, né? Então os treinadores eles ficavam dando rolê nas 4 quadras. E ainda tinha o preparador físico e uma vez a cada 2 semanas ia uma psicóloga e fazia uma sessão com todo o grupo dos atletas. Então assim, era um treinamento mega completo, não faltava nada. E de fim de semana a gente jogava torneio. Então era de segunda a sexta, era treino, ralando, e sábado e domingo jogava torneio. E os torneios eram assim, quando era torneio pontual, que nem a gente faz aqui o torneio do clube, né, o torneio, até os federados, são torneios de finais de semana. Então começa sábado, termina domingo. Pronto. Se enrolar, joga no outro sábado, não tem problema. Mas quando você tenta um torneio profissional, quando você tenta um qualifying no torneio profissional, não tem fim de semana, é dia de semana. Então você pode até começar no sábado, mas o torneio vai comendo a semana. Então aí vai comendo os dias de treinamento e tudo mais. Então você não tem descanso, cara. Seu descanso é se você jogar no sábado e perder. Que aí você não joga domingo e domingo também não tem treino. Mas era isso. Essa era a rotina que eu tinha lá. Foi aí que pesou. Foi aí que eu falei, cara, eu amo tênis, mas eu acho que eu não amo tanto assim, cara. Boa. Não, é pesado, cara. Por isso que é muito legal. Por isso que eu brigo muito, assim, no bom sentido, né? Com as pessoas que são tenistas, mas até um ponto eles são meio leigos, porque a cobrança que a gente tem dos atletas, em cima dos atletas, é ridícula, sabe? A gente vê um tenista que é, sei lá, 80 do mundo, aí ele vai lá e perde pro Zverev, que é o 3º melhor jogador do mundo na atualidade. E aí a gente vê comentários assim, pô, esse brasileiro não vai pra frente mesmo, hein? Pô, o Brasil no tênis não rola. E você fala, cara, você não tem ideia do quanto que esse cara trabalha, o quanto que esse cara sacrifica a vida dele pra chegar lá, jogar um puta torneio difícil, chegou até enfrentar o 3 do mundo, né, e perdeu. Perdeu porque, cara, se ele é 80 do mundo, só tem 79 pessoas no mundo inteiro que são melhores do que ele. E quantos então tem abaixo dele? Exato. Então, tipo, às vezes dá uma vontade de, sabe... Porra, cara, respeita. Não, mas E a gente... É muito fácil a gente jogar o cara pra baixo. E o cara tá se sacrificando porque ele consegue, né? A gente teve alguns countercasts passados aqui, a gente conversou com o Edson, do Karatê, com não vou lembrar o nome agora, medalhista da Olimpíada de atletismo.
E a gente falou disso aí, cara. Porque, pô, o atletismo ficou em quarto, depois por um doping da Rússia, se não me engano, subiu para terceiro. Aham. Pô, mas, terceiro, beleza. Fizeram uma cerimoniazinha lá, entregaram a medalha e acabou. Mas Pô, é uma puta vitória, né? entendeu? O Edson falou lá, eu fiquei em terceiro no campeonato de equipes, campeonato mundial. Cara, pouca gente sabe, entendeu? É, Então, não se dá valor só se dá valor ao primeiro, ao campeão, é o exatamente. cara, o primeiro do ranking e tal. Mas e o restante que tá rolando para chegar? Não importa se ficou segundo, terceiro, quarto. Quando você chegou em quarto, tem quantos abaixo de você que tentou chegar em quarto? Exatamente. Então é meio injusto mesmo. Agora vamos incluir uma coisa aí. A gente sabe que você joga tênis bem pra caramba, mas também é fera na guitarra. Já passou, né? Não, mas não importa, cara. A habilidade continua. É igual você jogar a vida inteira, jogar um futebol e saber sim, bater na não. bola. Entendeu? Você pode não ter a mesma velocidade, mesmo pique, Tô mesmo. ficando velho. Eu vi na câmera que eu tô ficando meio careca. Eu não vou nem abaixar a cabeça aqui, porque o meu já foi. Eu tentei arrumar o cabelo pra vir pra entrevista, mas não teve jeito. Como que a música entrou na sua vida? Como você conciliou a parte de tenista com a parte Aham. de música? Ou se veio depois disso? Como que foi? Bom, a música, eu sempre fui fã. Sempre tive contato com o rock, né? Especialmente, né? Dá pra ver pelo visual, né? Que eu gosto muito de rock. O meu pai, ele me colocou, né, dentro desse mundo musical aí mais roqueiro, né, desde criança. Então a gente sempre ouvia no carro, ouvia as músicas, né? Meu pai sempre colocou AC/DC, Led Zeppelin, todos os rocks antigos, né, clássicos. E assim, começou que a música foi um ótimo professor de inglês para mim. Eu gostava muito de estudar inglês, estudar as letras das músicas, né, as que me chamavam mais atenção. Na minha adolescência, que eu era fãzaço de Iron Maiden, ainda sou, né, mas eu era fãzaço, então eu gostava muito de, assim, triturar as letras deles, né. O chefe do Iron Maiden, né, que é o Steve Harris, ele é historiador. Então tem muitas músicas ali que são baseadas em histórias reais. Então, assim, é uma lição mesmo. Então eu gostava muito de aprender. O contato mesmo com o instrumento veio para mim, em primeiro lugar, na Argentina, quando eu estava lá. Eu estava com 17 anos. Que o meu primo, né, nessa casa que eu morei, né, que era do tio da minha mãe, o meu primo, Santiago, ele é mais novo do que eu, acho que 4 ou 5 anos, acho que talvez um pouquinho mais até. E ele começou a fazer aula de guitarra. E eu era só tênis. Aí ele começou a fazer aula de guitarra, ele ganhou uma guitarra do pai, e eu pedia para ele me ensinar o que ele tinha aprendido na aula, porque ele era meio preguiçoso, né? Era mais criança também, né? Então, ele era meio preguiçoso para estudar, e o pai ficava me cobrando: ô Mauro, dá uma ajuda pro Santiago e tal. Eu falei: bom, beleza, então eu vou usar isso a meu favor também, né? Então eu pedia para ele me dar a aula que ele tinha aprendido, né, do que ele conseguia lembrar. E assim foi meu primeiro toque na guitarra, foi lá. E eu lembro que a guitarra passava a semana inteira sem ele mexer nela. E ele só pegava a guitarra no dia da aula. E eu chegava em casa do treino e eu ficava brincando lá, tipo, super ruim, porque não tinha coordenação nenhuma. Mas chegava em casa do treino, tomava um banhão lá e ficava lá estudando as escalinhas, estudando os acordes, tentando tirar uma música lá. E depois voltei pro Brasil, continuei brincando. Aí eu, acho que 1 ou 2 anos depois, eu fiz aula mesmo, aqui no Brasil já. Fiz aula com um professor super bom, que é o Newton, daqui de Valinhos. Dali, cara, eu me arrisquei a entrar numa banda. E eu era, assim, eu falo de verdade, eu ainda não tocava bem, ainda tava bem cru, assim. Eu já conseguia tocar umas musiquinhas, arroz e feijão, saíam uns solinhos aqui ou lá, bem mascado.
Mas, tipo, de teoria musical eu ainda era muito pobre. E eu me arrisquei a entrar nessa banda. E eu tô nessa banda até hoje, cara, que é o Cavaleiro Dragão. Eu não sei como os caras me aceitaram nesse dia da banda, se os caras estavam precisando tanto de um guitarrista, porque foi muito engraçado, cara. Eu fiz esse teste e o vocalista, né, que é o Charlão, ele falou assim: Ô Maurão, você tem certeza que isso aqui é pra você? Eu juro que ele falou assim: você tem certeza que isso aqui é pra você, cara? Porque acho que não. Tipo, ele não foi com a minha cara, de jeito nenhum, no primeiro dia. E aí, cara, eu gostei tanto da banda, assim, de primeira vez que eu vi eles, que eu falei, cara, não, eu vou jantar guitarra de manhã, de tarde, de noite, porque eu vou tocar bem, cara. Eu quero tocar nessa banda. E aí foi, cara, tô aí até hoje. O Charlão é o que tem a voz que lembra um pouco do vocalista do Iron Maiden. Ah, ele se inspira bastante no jeito, né, do Bruce cantar, é. Não, bacana, mas eu vou pegar um gancho que você falou aí. Você falou do inglês, mas você chegou a ser professor de inglês? Ah, eu cheguei a dar aula de inglês. Eu não considero que eu fui professor de verdade de inglês, mas eu já dei aulas, assim, já dei aula pra Fernanda, que é a esposa do meu irmão, quando ela estava estudando para ir para os Estados Unidos, né? Hoje eles estão lá. Então, assim, eu consigo dar aula para criança, para iniciante, até um nível intermediário, fraco, eu consigo dar aula, assim, bem confortável. Eu tenho o básico bem dominado, sem problema. Tem uma didática legal. Mas tem um ponto ali que eu não arrisco mais, porque eu sinto que eu não domino a gramática 100%. Eu consigo falar, conversar, ouvir sem problema nenhum. Mas se o cara quiser, tipo, sei lá, escrever um texto formal em inglês ali, eu vou ter alguns problemas, entendeu? Entendi. Então eu não me considero um professor de inglês, mas já arrisquei sim. Tá, você aí que tá precisando de umas dicas de inglês, o Maurão tá disponível aí, bate um papo com ele. E outra, segue o Cavaleiro Dragão aí no YouTube, nas mídias sociais aí, como que é lá, Maurão? Cavaleiro Dragão, você acha no YouTube, você vai achar Cavaleiro Dragão Banda, porque a gente teve a infelicidade, né, de um desenho japonês que se chama Kamen Rider, que não tem nada a ver com Cavaleiro Dragão, mas os caras conseguiram traduzir errado e traduziram exatamente para Cavaleiro Dragão. Então você põe só Cavaleiro Dragão, aparece um monte de desenho japonês que não é. Você põe Cavaleiro Dragão Banda, você vai achar a gente lá, tem bastante clipe, tem show. A gente tem uma história legal, cara. A gente chegou a abrir o show do Sepultura, a gente chegou a conhecer uma galera importante dentro do mundo do rock, do heavy metal. A gente abriu o show do Ira, abriu o show do Ratos do Porão. Então, assim... Tem história. Tem 14 anos, né? A gente tá gravando o 3º disco agora, né? A ideia é terminar as gravações ainda em abril ou maio. E antes do meio do ano, ter o 3º CD na mão. Pô, bacana. Mas teve uma dor no coração com a banda também, não teve? Quando você foi pra França? Teve 2, na verdade, né? Porque eu saí da banda em dois momentos. Eu saí em 2014, quando eu fui pra França. Essa saída não foi tão dolorida, na verdade, porque foi um combinado que eu fiz com a banda, que eu fui pra França com um tempo de 1 ano exato. Então eu sabia que eu ia ficar 1 ano e eu ia voltar. E eu avisei todo mundo da banda. Falei, gente, se vocês quiserem colocar outra pessoa no meu lugar, é direito de vocês, não tem problema. Mas se vocês me esperarem, daqui 1 ano eu tô de volta. E eu vou levar guitarra, eu vou continuar tocando, dá pra eu continuar trabalhando com vocês à distância, só não vou poder fazer show. Mas eu tô na banda ainda. E aí todo mundo entrou em acordo comigo, deu certo. Eu voltei em 2015, assumi meu lugar, eles deixaram minha vaguinha lá, me esperando e tal. Só que em coisa de meses, eu tive uma oportunidade para ir pro Rio Grande do Sul. E aí E era definitiva essa viagem. Era para eu morar lá e fazer minha vida lá. Então, nesse momento, eu tive que me despedir deles, de verdade mesmo. Falei, gente, infelizmente, eu preciso sair.
E aí que ficou uma mágoa bem pesada, porque eles ficaram bem putos comigo, porque eles me esperaram e tudo mais. Então eles não conseguiram entender o meu lado da... Que assim, a banda ela é algo que eu amo, mas ela nunca me trouxe nada financeiramente, nada profissionalmente. E naquele momento, a minha vida estava me levando para lá. Então, cara, a prioridade não era o meu hobby, não era. Por mais que eu ame, por mais que eu faça com uma cabeça profissional, não era minha prioridade. Então, foi bem doído. No fim, eu fiquei pouquíssimo tempo lá no Rio Grande do Sul, fiquei 2, 3 meses lá, voltei pra cá, e aí demorou uns 2, 3 anos pra galera voltar a trocar uma ideia comigo e voltar a me aceitar e eu poder tomar meu lugar de volta na banda. Foi bem pesado. Porque, tipo, além de tudo, os 4 caras da banda são meus irmãos, sabe? São brothers, assim, que a gente cresceu junto. Eu conheço o filho de todos, quando casa um, vai todo mundo, sabe? A gente não é só a banda, não é só pegar um instrumento e tocar. A gente é muito, muito amigo mesmo, muito próximo. Ah, bacana. Então tem isso. Mas voltando à França, você ficou 1 ano lá? Eu fiquei 1 ano exato, cara. Mas você foi pra aprender a língua, pra trabalhar, pra fazer... Qual que foi a ideia? Eu fui explorar, velho. Eu fui sentir qual que era a ideia de estar do outro lado do mundo, aprender um idioma novo. O inglês eu já tinha ele bem dominado. O espanhol, apesar de eu cometer vários erros, eu domino bem o espanhol, né, na hora de falar. E nessa época eu descobri que, assim, eu nunca gostei de estudar. Eu sempre fui um cara que estudar pra mim era um problema. Até eu descobri que eu tinha que estudar o que eu gosto. Isso é geral, né? Acho que todo mundo é assim. Quando você pega algo que você não gosta, você faz meio mais ou menos. Mas eu descobri coisas que eu adoro estudar. Então, eu adoro estudar sobre tênis, eu adoro estudar música. E nesse momento eu falei, cara, eu amo estudar idiomas. Por que eu não posso tentar aprender um outro idioma? E o francês, cara, por mais estranho que pareça, né, quando a gente lê ou quando a gente escuta um francês falando, cara, não é um idioma tão diferente do nosso. O francês, ele tá misturado ali entre o espanhol, o italiano, o português. Tem palavras que vêm do inglês. E diferente do inglês, o francês você pensa e fala igualzinho o português. Então, se você pegar uma frase em português e traduzir ao pé da letra no francês, vai dar um sentido certo para a frase. No inglês, se você faz isso, sai tudo quebrado, né? Então, não é tão difícil quanto parece. Também não é tão fácil, lógico. Sim. Mas eu consegui, cara. Eu fiquei lá 1 ano. Eu estudei, né, francês esse ano inteiro lá. Mas os 6 primeiros meses eu só estudava. Então, a minha vida era só estudar, tomar conta da casa, estudar e tomar conta da casa. E mais ou menos, né, nessa metade aí do período que eu tava lá, eu me arrisquei a entregar uns currículos, me arrisquei a tentar trabalhar lá. E aí eu fui chamado para trabalhar para fazer uma entrevista no Starbucks. E aí eu fiz essa entrevista no principal Starbucks de Paris, que é onde desce, bem na saída de uma estação de trem, onde vem aqueles trem bala da Europa inteira. Então, cara, é muito movimentado lá. Você pega gente da Europa inteira que fala outros idiomas, né? Não só o francês. Pega muito brasileiro que está turistando lá, muito latino que está passeando lá. Então, era uma oportunidade muito boa. Comecei lavando prato, né? Como todo mundo, porque eu ainda não falava tão legal. Mas assim que eles viram que assim, tinha mais do que eu de latino lá. Tinha mais um argentino, tinha uma colombiana. Eu não vou lembrar de todo mundo, né? Mas os latinos, a gente se destaca lá, porque a gente é muito alegre, né? Comunicativo. O europeu, não vou nem falar o francês, mas o europeu, ele é mais triste, ele é mais fechado. Ele é aquele cara que ele te dá o bom dia forçado, ele não te dá um bom dia, sabe, com vontade. Entendi. E a gente já chega lá, e aí, velho, bom dia, tudo bem? Pô, como é que foi o fim de semana? E tará.
Então, eles gostaram muito dessa qualidade nossa. Então, mesmo eu falando tudo errado, eles me colocaram para trabalhar no caixa. E ali para mim foi sensacional, porque ali eu atendia as pessoas, eu tinha que falar, eu tinha que ouvir o cara, pegava gente com sotaque diferente, gente que falava errado. E acho que ali foi mais útil do que as aulas, sem querer menosprezar minha professora de lá, mas ali foi onde eu aprendi a falar e não só a ficar no livrinho, Não, ali né? você exercitou mesmo o que você estava aprendendo. Exatamente. Então, muito bacana. E a região? E eu dei aula de tênis lá também. Você deu aula de tênis lá? Dei. Esses primeiros 6 meses que eu fiquei lá, que eu tava só estudando, eu fiz um anúncio no Craigslist. Já ouviu falar do Craigslist? Não. O Craigslist é tipo um Mercado Livre que literalmente tem tudo. Não é só de material, mas eles vendem trabalho, tem coisas até ilícitas lá. Mas é um site norte-americano mega famoso. Direto nas séries, nos filmes, eles mencionam o Craigslist, né? O cara quer vender uma garrafa de água, ele vende lá no Craigslist. Certo. E aí na Europa tem o Craigslist que ele é muito usado pelos americanos, né? Pela galera da América do Norte, que vai para Europa. E aí eu fiz um anúncio lá, falei, ó, sou professor de tênis, consigo dar aula em espanhol, consigo dar aula em inglês, e se tiver algum louco que queira em português, eu também consigo. Francês eu não me arrisquei. E aí eu consegui vários alunos lá, cara. Tinha uma época que eu tava com 6, 7 alunos. Porra, eu vou manter. Então, assim, cobrava 50 euros por hora, que pra mim era um valor animal, né? Se você for converter hoje, então... Não, então, na época era 3,60 o euro. Hoje nem sei quanto que tá, né? Mas, então eu ainda mantive o contato com o tênis lá. E lá era muito legal porque eu só dava aula em quadra pública. Então, lá é super organizado, né? A quadra pública todo bairro tem 2, 3, sabe? Entendi. Você pega Paris ali, você vê mais de 100 quadras públicas fácil. E você entra no site da prefeitura de Paris, você faz um cadastro, você reserva a sua quadra e você joga no horário reservado. Não é chegar e jogar que nem aqui. É igual aqui. Igualzinho aqui. Organizado. Então, assim, sensacional, cara. E a quadra de saibro sempre arrumadinha, quadra rápida sem rachadura. Pô, de saibro Tinha quadra de saibro, tinha quadra coberta. Tem quadra Caramba. pública coberta, cara. Animal, é animal, de verdade. Que bacana, cara. E o rolê pela Europa? Então, nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu contei 17 viagens que eu fiz lá. Eu fui pra Istambul, eu fui pra Marrakech, eu fui pra Portugal, eu fui pra Madrid e pra Barcelona, em momentos diferentes. Fui pra Rússia. Agora não é uma boa ideia, né? Mas na época tava bem legal. Eles estavam se preparando pra Copa do Mundo, né? Então... Nossa, devia estar bem... ainda faltavam uns 2 receptivo, anos, né? Mas, não, tava super receptivo. Eu fui super bem tratado lá. Apesar de ter que levar o tablet traduzido, porque... Cara, eu juro pra você, eu fui pegar um lanche no McDonald's e eu não consegui fazer o pedido falando. A pessoa não conseguia entender. Falar, I want a Big Mac, e eles não sabem o que é isso, cara. Não dá. Não, mas teve muita viagem legal. Eu fui pra Escócia, cara. Tem um monumento lá do William Wallace, toda a história real do William Wallace, sabe, do Coração Valente. Sim. Meu, a história dele real é sensacional. A história do filme é toda novela, toda romantizada. A história dele é espetacular. Você fala, meu... Então, assim, é muito legal. Eu tirei uma foto com a espada dele, fica dentro de um cofre de vidro. A espada dele tem 2 metros de altura. De verdade, não tô forçando. É ridículo, cara. É muito louco essas coisas. E qual foi o mais bacana? Qual o país mais legal ali? De cultura, de coisas que você conheceu? Os 2 pontos altos pra mim foram a Alemanha. A Berlim eu achei sensacional. Berlim eu achei muito legal, assim. A gente tem essa ideia de que o povo alemão é meio fechado, meio pra dentro. Cara, lá eu fui, assim, muito bem tratado. Não só como turista, mas, tipo, na rua mesmo. As pessoas são alegres. Uma coisa que me chamou a atenção lá na Alemanha é que
você fala assim, visualmente parece que todo mundo é louco. Porque não tem essa modinha que a gente tem aqui. Você vê uma senhora andando na rua com o cabelo pintado de rosa pink e metade raspada careca e metade cabeludo e tatuagem. E é uma senhorinha normal, como a senhorinha que a gente vê na padaria aqui, sabe? Normal. Sim. Ela só tem o visual dela porque ela quer ser, né? Sem falar palavrão, né, gente? Sei lá. Então, assim, isso é muito legal. Porque, tipo, esse é um exemplo que eu tô dando, sim, real, que eu vi, né? Eu lembro dessa senhorinha. Mas é muito comum. Você vê as pessoas indo trabalhar de terno e a tatuagem e o cabelo do jeito que ele quer, sabe? Lógico, não tá sujo, né? Mas não é um mendigo sujo. Mas esse preconceito visual que a gente tem aqui, lá não tem. Né? Isso é muito legal. Isso daí me encantou demais. E o outro lugar que eu adorei foi a Escócia. São os dois lugares assim que... Nossa, moraria lá amanhã já. Sensacional. Não, bacana. Aí depois você voltou pro Brasil, depois desse um ano, foi pro Sul e voltou pra cá. Isso. E aí, como foi voltar pra Valinhos? Você voltou pra Valinhos mesmo? Do Sul pra cá ou não? Aí quando eu voltei do Sul, os meus pais estavam morando em Morungaba. Tava meio uma bagunça na família, porque assim... O meu pai, ele abriu uma loja de cosmético com a minha mãe em Morungaba e tava ruim para eles viajarem. A gente já tava com casa em Vinhedo. A gente tava morando em Vinhedo. Apesar da gente se considerar valinhense, né? Porque a gente veio de São Paulo primeiro para Valinhos, a gente construiu casa em Vinhedo. Quando eu morava em Valinhos era apartamento, era aluguel. E aí nesse momento a gente tava em Morungaba, eu voltei sem nada, né? Sem emprego, sem aluno, porque quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu tava dando aula particular, né? Tava com a agenda fechada só com aula particular. Trabalhava muito no Swiss Park, ali em toda aquela região da entradinha de Campinas. E naquela época eu passei todos os meus alunos para o meu irmão e para alguns professores, né? Quando não batia o horário do meu irmão, para alguns professores que eu confiava. Então quando eu voltei zerado. Não tinha nada, eu tinha que começar do zero, tava morando longe pra caramba, lá em Morungaba. Então, assim, foi um aninho mais ou menos que eu fiquei meio perdido. Eu tinha rompido um noivado, né? Então, eu tava perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu queria trabalhar, se eu queria continuar a trabalhar com tênis. Na real, eu tava bem desanimado com o tênis nessa época, porque, vou ter que construir tudo de novo, né? E aí você pega aluno que não paga direito, você pega aluno que fica dando trabalho. Bom, é aquela dor de cabeça de um profissional autônomo. Sim. E eu não estava preparado para começar de novo aquilo. A gente passou uns meses lá e voltamos para Vinhedo, que a nossa casa em Vinhedo a gente não conseguiu alugar, estava dando despesa. Em Morungaba a gente também estava alugando a casa, então a gente acabou abrindo mão daquela casa lá e voltamos para Vinhedo. Meus pais faziam uma viagem Vinhedo-Morungaba praticamente todos os dias. Uhum. E foi exatamente nessa época que eu comecei a... Falei, eu vou tentar outra coisa na minha vida. Eu comecei a entregar currículo em alguns restaurantes. Falei, eu vou tentar Outback, vou tentar uns restaurantes aí mais chiques, né? Porque eu falei assim, cara, bom, eu já trabalhei no Starbucks, que tudo bem, não é um restaurante, mas eu tive contato com alimento, tive contato direto com o público, apesar de eu a vida inteira trabalhar com pessoas, né? Uhum. E eu falei, um restaurantezinho chique, eu tenho chance, porque eu tenho os idiomas na bagagem, então se eu pego um gringo ali, eu vou conseguir atender legal. Esse era meu primeiro plano. Até eu chegar e conhecer uma pessoa que me indicou a fazer o curso para trabalhar em cruzeiro. Então eu falei, cara, acho que é isso. Com os idiomas. Eu adoro viajar, eu adoro estar longe, é isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a estudar em como fazer esse curso, que eu tava na cabeça que eu ia jogar tênis só de lazer. Não queria nunca mais dar uma aula de tênis na vida.
Aí o Country Club me pegou, cara. Foi exatamente nessa época que o Felipe, que era professor daqui, que era meu amigo já há muito tempo, ele trabalhou junto comigo numa academia, ele jogou meu nome pro Décio, pediu para eu trazer o currículo, trouxe, o Décio me chamou, fiz a entrevista, e no dia da entrevista eu já saí com a promessa de que eu ia começar tal dia e estava tudo certo, que era aqui minha casa nova. E assim, caiu como uma luva, porque eu estava num momento mega perdido na vida. Eu ainda estava meio triste, meio deprê da separação e tudo mais. E, cara, caiu. Você tava pra casar, né? Essa questão da separação, já tava tudo certo pro casamento, né? Não, tava tudo certo. Já tava bancando as coisas pra casório e tal, e aí... Mas já foi, esquece. Deixa eu rolar. Bom, aí depois, você como professor aqui, veio a pandemia. Parou todas as aulas e a gente começou a gravar uns vídeos para postar no canal do clube e também dar uma movimentada no pessoal que estava em casa. Uhum. E aí a gente gravou alguns vídeos de tênis. Até para você que estiver aí em casa, que tiver algumas dicas de tênis, tem várias dicas do Mauro lá para iniciante, para intermediário e avançado. Curte lá. Tem umas dicas legais, aquela de colocar o grip na raquete. Ou jogar com bolinha nova, porque eu tomei uma ferrada dele outro dia e tava jogando com bolinha velha. Ele falou, você não assistiu o vídeo, pô? O cara quer se machucar, é isso. Mas tem uns vídeos legais lá. E aí a gente começou a trabalhar com as gravações e o Mauro começou a me ajudar bastante na parte de edição. Continua? Continuo sim. Eu até, no meio da pandemia, eu falei, porra, cara, será que eu posso tentar arriscar isso como profissão? Hoje eu faço isso como hobby. Faço como hobby, não é trabalho, não considero trabalho. Mas eu tô fazendo direto, cara. Tô produzindo vídeo direto. Tem bandas... eu produzo todos os clipes agora do Cavaleiro do Dragão, sou eu que faço, não pago mais pra ninguém. E aí as outras bandas parceiras nossas, né, que conhecem, estão me chamando. Então assim, eu não quero fazer todos, porque senão também eu perco minha vida, né? Sim. Eu não vou ter tempo, né, de trabalhar em todos. Mas eu tô pegando pelo menos um por mês, um clipezinho por mês, eu tô fazendo bem feitinho, bonito. Então a experiência de gravar vídeo comigo lá, de me dar uma mão, valeu a pena. Nossa, pra caramba. O trampo que a gente fez aqui me deixou muito mais ágil, né? Porque assim, o básico eu sabia fazer, mas eu era muito devagar, né? Eu era 2 por hora. E o tempo que a gente teve aqui, a quantidade de vídeo que chegava, né? E que tinha que trabalhar com aquele tempo e produzir, aquilo me deixou mais eficiente, né? Vamos dizer assim. Então, nossa, foi espetacular. E no Photoshop também, né? Eu aprendi muita coisa, né, com você. O meu Photoshop era arroz e feijão total, né? Aí você foi me moldando ali, ficou muito legal, cara. Photoshop, Premiere, assim foi. E deu pra dar uma evoluída bacana. Total. Agora tem a parte dos games. Eu sei que você... Vou falar viciado em Mortal Kombat. Então, pra quem tem uma tatuagem, pra mim, é viciado. E você tem uma equipe de game, de Mortal Kombat? Tenho uma equipe. Como que vê essa parte há muito tempo já que você joga, há muito tempo vencendo games, porque não só Mortal Kombat, deve ter alguns outros também. Bom, o videogame foi minha paixão, assim, desde criança. Eu sempre gostei. Antes de jogar tênis, eu era já viciado em videogame. Tinha o Super Nintendo, tinha... Acho que até o Atari eu cheguei a ter, né? Mas o Atari eu joguei pouco, porque eu era muito criancinha. Mas o Super Nintendo foi o primeiro videogame que eu me lembro, assim, de jogar ele de verdade. Eu lembro dos jogos que eu jogava, sabe? Sempre gostei, sempre foi uma coisa que me dava muito prazer. Quando eu era criança, adolescente, tinha o problema, lógico, de excesso, né? Meu pai até brigava, nossa, só fica jogando videogame. Então era uma coisa que não controlada não é saudável.
não faz bem pra gente. Mas eu sempre fui muito fã de videogame. Quando eu comecei a estudar melhor o inglês, né, que eu tava falando das letras e tal, o videogame também me ajudou muito, porque era uma época que eu já tava maiorzinho e eu gostava, até hoje eu gosto muito de jogo que tem história. Então são os RPGs, né? É como se fosse um filme, mas você tem o comando ali do personagem, você tem um poder ali. Então, ali, na época, os jogos eram todos em inglês, tudo em inglês. Então, e não tinha nem fala na época, né? Porque a tecnologia acho que não era tão boa. Então você tinha que ler e você tinha que entender o que estava acontecendo lá. Então, o videogame, na época, foi um professorzaço de inglês para mim. Depois eu mantive contato, nunca perdi o contato com os games. Lógico que de uma forma um pouco mais saudável, não era tão que nem era quando eu era criança. Meu pai brigava comigo porque eu não estudava. Mas hoje eu tenho... Até agora há pouco eu estava jogando Play 4, agora eu comprei o PS5. E, cara, eu gosto muito de jogar o online. Então a gente joga com pessoas do mundo inteiro, né? E aí o Mortal Kombat, né, é algo que eu sempre gostei. Nunca fui viciado em Mortal Kombat, honestamente, nunca fui. Só que esse Mortal Kombat mais novo, né, que é o 11, ele veio assim, falar, ó, Mauro, você vai casar com esse jogo, cara, porque é muito legal. Não só pela diversão, mas o jogo ele tem uma lógica muito legal, ele é inteligente. Ele é um jogo de luta inteligente. Como que eu posso te explicar? Todas as ações que você faz, eu tenho uma ação que se eu fizer certa, eu vou te punir. Entendi. Então, se você der um golpe errado e eu conhecer o golpe errado que você deu, eu tenho como te punir. Você já tem aquela resposta já automática. Exatamente. Assim. Então, tem alguns golpes que são safes, que são seguros, que se você fizer, você vai conseguir se defender. Eu não vou conseguir te punir na real. Mas são os golpes que tiram pouca vida, pouco dano. Então o jogo ele é formado de um jeito muito inteligente. E a gente tem a competição. Hoje tem jogadores profissionais de game, né, em todas as áreas, né, desde o futebol, jogo de tiro e tudo mais. E o Mortal Kombat ele cresceu demais com esse último Mortal Kombat. Ele cresceu assim, absurdo o número de players profissionais. E quando eu tava nessa pegada de aprender a fazer vídeo e tudo mais, falei, cara, os primeiros testes que eu vou fazer, porque meus vídeos eram muito ruins, né, eu ainda estava aprendendo, falei, pô, vou fazer os testes num canal de game aqui que eu vou abrir aqui no YouTube. E eu fiz isso. Então eu abri um canalzinho lá de game, sem nenhum inscrito, era só eu e as minhas 3 contas que eu tinha lá em casa. Era a minha conta da banda, a conta da minha namorada, era só eu que estava lá sendo meu inscrito. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a conhecer uma galera daqui da região que joga competitivo, não são profissionais, tá, do jogo, mas eles jogam competitivo nível muito alto. Até dá pra brincar com um profissional, mas não dá pra ganhar de jeito nenhum. Dá pra fazer bonito, mas não dá pra ganhar. E aí a gente montou um time. Então a gente juntou ali umas 16 pessoas, mais ou menos. Tem uns 4 ali que batem na trave. Que também a gente não é profissional, porque a gente não se dedica a vida a isso, né? Sim. O jogador profissional de videogame é que nem um atleta. É a vida dele. Né? O cara treina reflexo, o cara treina esses golpes do jogo, essas inteligências, né, de cada jogo. Né? Se é um jogo tático de tiro, ele tem que treinar que nem um soldado. Pô, se ele entrar de frente, ele vai morrer, por melhor que ele seja. Então, tem um treinamento. E a gente não faz isso, a gente tem nosso trabalho, a gente tem filho, né, tudo mais. É o que a gente conversou da parte do tênis lá. Tem as limitações, exatamente. Mas a gente montou essa equipe, chama Dream Killers. Quem tiver também alguma curiosidade, tem o canal no YouTube. A gente tem tem tutoriais, cara. Nesse canal eu fiz tutoriais ensinando a jogar o jogo. Bacana. Então, tipo, você tem o jogo, ele tem no PS4, no PS5 e nos Xbox. Você tem o jogo lá, você assiste o tutorial, você aprende, porque é difícil você aprender sozinho.
né? Você aperta os botões lá, você vê que o cara dá o soco, dá o chute. Mas se você apertar aleatório e pega um cara que joga um pouquinho, você vai tomar uma surra. Sim. Então, assim, se você entende a lógica do jogo, você consegue jogar e você consegue ter prazer. É igual jogar um jogo de carta. Se você tem as cartas lá, se você jogar de qualquer jeito, Sim. pode ser que você ganhe. Se tiver Zap e Copa, você vai Sim. ganhar, né? Mas se você souber fazer o Zap e o Copa, você vai tirar mais pontos. Com certeza. Então é mais ou menos essa lógica. Bacana. Qual que é o canal mesmo? Qual que é o nome? Dream Killers. Se inscreve no canal Dream do Maurão Killers lá, em hein? inglês, né? Dream é sonho e Killers seria matadores, né? O logo é O logo é um leão. um leão, né? É, brabo. Mas é legal, Maurão. E hoje, você tá, além das aulas de tênis, dos vídeos, da banda, mais alguma coisa? Eu tenho uma quadra, né, cara? Agora eu tô com uma quadra, né? A gente não chegou a falar, né? Acho que as pessoas que me conhecem sabem, né? Mas eu saí, né, do clube como professor. Então hoje eu sou só associado do clube e tô participando da diretoria do tênis. Então a gente tá tentando ajudar da forma possível melhorar a nossa qualidade do tênis, né? Brigando por uma possível quadra nova, mas assim, a gente não pode parar, né? E eu tenho uma quadra que eu arrendei numa academia aqui perto, né, na entrada do Portal de Valinhos. É uma quadra de saibro que eu reformei ela inteira do zero. E eu arrendei, fiz um acordo com o dono lá da academia. Então, eu foco praticamente 90% das minhas aulas são lá agora. Então, eu estou só num único lugar. É a minha aula particular, o meu valor. Então, tem poucas aulas que eu vou para outro lugar, que eu pego a moto e vou lá na casa do cara da aula. São as aulas que eu preciso mesmo. Mas eu tô com esse projeto da minha quadra, eu gostaria de crescer lá, né? Talvez pegar uma segunda quadra, fazer uma parceria com outro professor. Legal. Então, assim, os projetos estão fritando na cabeça. A gente não tá relaxado, não. Inclusive, hoje eu trabalho de domingo a domingo. Não tem um dia que eu não dei aula de tênis. Então, nesse momento que a gente está gravando, é meu sábado, né? Que eu peguei a terça-feira de manhã e a quinta-feira à tarde, que são 2 momentos na minha semana que eu não dou aula de tênis por nada. Assim, são momentos para eu descansar, momentos para eu pensar na minha semana, sabe? Sim. Porque sábado e domingo tem aula, segunda a sexta tem aula. Todos os dias. Das 8 às 8, basicamente. Eu não tô... Não, porque a nossa profissão, ela libera o meio do dia, né? Então, das 11 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde, só maluco quer jogar tênis, né? O sol tá estalando, então a nossa rotina ela é muito pesada. De manhã, eu entro na quadra às 6h30 da manhã, todos os dias. Aí é todos os dias mesmo. Então eu acordo 5h30 da manhã no máximo. 6h30 da manhã eu tô na quadra já. Aí a gente vai até 9, 10 horas da manhã. Uma vez ou outra tem uma aulinha a mais para repor, tal, aí vai até as 11. E aí a tarde começa normalmente 4 ou 5 horas da tarde. Aí a gente vai até as 8, né, 9 no máximo. Bacana. Essa rotina. Mas legal. Maurão, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Bacana conhecer a sua história. Valeu. Eu que agradeço aí pelo espaço. Deixa os seus contatos, depois a gente põe na descrição do vídeo também. Uhum. Como o pessoal te encontra. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, eu tô lá, vocês vão encontrar mauro.soares. Vocês podem encontrar pela banda também, que é o Cavaleiro Dragão. Pelo Dream Killers também, tem no Instagram, tem no Facebook. YouTube também. YouTube eu não tenho... Tenho meu canal pessoal, mas eu não tenho nada lá. Então o YouTube é só Cavaleiro Dragão e o Dream Killers. Mais bacana. Então, ó, não deixe de curtir o vídeo do Maurão. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Ajuda o canal aí do Country Club aí crescer cada vez mais. E compartilhe. Manda pra galera aí que conhece o Maurão conhecer um pouco mais da história dele aí. Maurão, valeu, obrigado. Obrigado, cara. Paulão. Valeu.